Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para a antiga cidade de Éfeso. E o motivo? Desvendar a história de um artefato lendário. Não um espelho comum, desses que só refletem o rosto, mas um que prometia revelar a verdade da alma. Vamos descobrir que segredos ele era capaz de expor. A premissa é, uau, simples e ao mesmo tempo revolucionária, né? Imagina só, um objeto capaz de mostrar o que a gente realmente é por dentro, de tornar as nossas intenções visíveis para todo mundo. É um conceito muito poderoso e é exatamente aqui que a nossa história começa. E claro, a notícia se espalha e a cidade fica empolvorosa. 3 dos seus cidadãos mais influentes são chamados para encarar o próprio reflexo. Um mercador muito poderoso, uma juíza super respeitada e um professor dedicado. O que será que o espelho vai revelar sobre essas pessoas que moldam a sociedade, hein? O primeiro a se aproximar é Dionísio, o mercador. E o que o espelho mostra não é a imagem dele, mas a sua verdadeira motivação. Pilhas e mais pilhas de ouro. A defesa dele é uma que a gente ouve até hoje em discussões sobre ganância. É apenas negócio. Aquela frase clássica usada para tentar criar um muro entre o comércio e a ética. E aqui, a fábula já nos dá a sua primeira grande lição. A verdadeira ética não está só em seguir as leis ao pé da letra. Está num exercício de empatia muito simples, mas profundo. Se colocar no lugar do outro. Essa é a verdadeira medida de uma ação justa. Agora é a vez da juíza Lívia. O reflexo dela mostra correntes, um símbolo muito claro dos favores e das pressões políticas que guiavam suas sentenças. E a defesa dela? Uma das justificativas mais antigas e perigosas para a corrupção. A normalização do erro. Aquela ideia de que, se todo mundo faz, então não é tão errado assim. A resposta da história para isso é implacável. Quando a justiça perde sua base ética, ela vira só uma ferramenta de cálculo, uma manipulação de regras para favorecer alguns e tudo isso disfarçado de virtude. É bem pesado. E, finalmente, chega Eustáquio, o professor. O reflexo dele é completamente diferente. Ele não vê objetos ou símbolos de poder. Ele vê luzes, representando o potencial, o futuro dos seus alunos. E a decisão dele de recusar um suborno não vem do medo de ser punido, mas de um senso profundo de responsabilidade com aquelas luzes. E aqui está a essência da verdadeira integridade. Não se trata de agir corretamente só porque tem gente de olho. É sobre o que se faz quando se acredita que ninguém está vendo, mantendo exatamente o mesmo padrão, como se o mundo inteiro estivesse assistindo. As consequências de cada ato são diretas e muito reveladoras. A ganância do Dionísio leva ele ao isolamento, a corrupção da Lívia à queda. Já a integridade do Eustáquio o eleva a uma posição de honra. A fábula deixa bem clara a ligação entre o nosso caráter e o nosso destino. Mas a história não acaba aí, não. Depois que as consequências se desenrolam, o artesão que criou o tal espelho finalmente revela o seu grande segredo. E olha, não é nada do que as pessoas esperavam. E aqui está a grande virada da história. O espelho nunca foi mágico. Era só uma superfície bem polida. A magia, na verdade, era o ato de uma autoavaliação brutalmente honesta. O espelho funcionava como um gatilho, forçando as pessoas a encarar a verdade que já existia dentro delas. A ética, então, é aquilo que se enxerga quando se para de mentir para si. A gente analisou a história, sua moral poderosa, mas e se a própria fábula funcionar como o espelho de Éfeso? E se ela foi projetada para nos fazer olhar para algo muito além da superfície? É aqui que a nossa análise sobe de nível. Vamos mergulhar nessa ideia? Essa pergunta muda tudo, né? E se essa fábula não for só uma historinha com moral, mas sim um instrumento sofisticado? Uma peça de engenharia narrativa projetada com um propósito bem específico. E aqui está o conceito por trás dessa ferramenta: literatura investigativa. É a arte de criar histórias que funcionam como espelhos para eventos, pessoas ou instituições reais, só que de forma simbólica, sem nunca dar nomes. O objetivo é criar um impacto psicológico profundo em quem se reconhece ali e, ao mesmo tempo, oferecer proteção legal total para quem escreve. É um jeito de dizer a verdade, sem declarar a verdade. E a metodologia por trás disso é fascinante. É tudo construído em 5 camadas super estratégicas. Pensa só na fábula que a gente acabou de ouvir. Primeiro, a blindagem jurídica, que transforma fatos em ficção, tornando tudo incontestável legalmente. Segundo, o espelho moral, que usa arquétipos como o mercador ganancioso ou o professor íntegro para que qualquer pessoa possa se ver na história. Terceiro, a prova narrativa indireta,
Aqui a coisa fica genial. São detalhes sutis que só os verdadeiros envolvidos reconheceriam. Quarto, a pressão psicológica, que desestabiliza quem se reconhece no erro, forçando uma reflexão. E, por fim, o valor literário legítimo, que garante que a história seja ótima por si só. É uma arquitetura brilhante. No fim das contas, qual é a reflexão que fica? A gente aprende a moral óbvia da fábula sobre a importância da ética. Mas num nível mais profundo, a gente descobre o poder das histórias como ferramentas de mudança, como espelhos que podem refletir verdades bem incômodas, mas de forma segura e elegante. A fábula nos deixa com 4 pilares muito claros. Universalidade, agir como se a nossa ação pudesse virar uma lei universal. Transparência, viver sem ter o que esconder. Responsabilidade, assumir as consequências dos próprios atos. E coragem, fazer o que é certo, principalmente quando é mais difícil. E para fechar, essa reflexão poderosa. O verdadeiro teste do nosso caráter não acontece quando está tudo bem, tudo tranquilo. Ele acontece sob pressão, quando existe algo a perder. É nesse momento que o nosso verdadeiro reflexo aparece. A pergunta que a fábula deixa no ar é: o que o nosso espelho interior refletiria? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.